Bem-vindo ao canal PS News, ou Brasil Soberano News. Aqui nós vamos relatar no Jornal da Noite, que estamos inaugurando hoje, as principais notícias que foram destaques no dia de hoje. Vamos lá. Débora, pessoas próximas ali do ex-presidente Jair Bolsonaro têm reclamado das condições, né, da diferença de condições entre o lugar em que Anderson Torres está preso e o lugar onde Jair Bolsonaro cumpre a sua pena. Ambos condenados, vale dizer, pelo núcleo 1 da tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão e Torres condenado a 24 anos de prisão. Enquanto Bolsonaro está preso numa sala de Estado-Maior da Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília, uma sala de 12 metros quadrados, com um pequeno frigobar, uma cama pequena ali, um espaço restrito que o próprio senador Flávio Bolsonaro, há pouco a gente viu, chamava de cubículo, Anderson Torres está em um lugar muito maior, né? Que é isso aí que a gente está mostrando agora. Esse que a gente está vendo na tela, imagens que foram divulgadas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, e que esse lugar aí que a gente está vendo é o núcleo de custódia da Polícia Militar do Distrito Federal, que é conhecido também como Papudinha. E aí a gente vê que a diferença é muito grande, porque toda essa área que a gente está vendo, inclusive a área externa, pode ser utilizada por Anderson Torres. É uma cela, se é que pode se chamar assim essa sala, né? Mas que tem capacidade para 4 pessoas e Anderson Torres está nela sozinho. O STF disse que isso é o que vai permanecer, né? Anderson Torres ficando sozinho nesse espaço aí que tem capacidade para abrigar outras 3 pessoas. Então, de fato, é muito mais espaço. Não só em área coberta, mas também Anderson Torres tem toda essa área que a gente está vendo aí na tela, que é uma área externa, onde ele pode praticar exercícios, pode ali ficar ao ar livre, sem nenhum tipo de restrição ou necessidade de autorização prévia. Todo esse espaço aí é o espaço que Anderson Torres pode usar. E para falar em números, né, que é o que tem sido apontado por esses aliados do ex-presidente, a cela de Jair Bolsonaro tem 12 metros quadrados, enquanto só essa área coberta aí onde está Anderson Torres tem 54,7 metros quadrados. Então é mais de 4 vezes maior esse espaço que a gente está vendo na tela do que o espaço destinado ao ex-presidente. É um apartamento, né? Só que ele não pode sair. Eu li uma reportagem, agora não vou lembrar onde, né, Débora, mas que fala que a cela aí de Anderson Torres é maior do que 80% dos apartamentos que estão disponíveis para aluguel na cidade de São Paulo, por exemplo. Posso estar errando alguma minúcia aí da porcentagem, mas tem realmente essa comparação, né, de como o ambiente de fato é bastante confortável para o ex-ministro da Justiça. E justamente essa discrepância em relação à estatura dos cargos que ambos ocuparam é que tem irritado ali o entorno do ex-presidente, né? Afinal de contas, um ex-presidente da República ocupou o maior cargo da engrenagem política brasileira, que é um cargo muito maior, mais importante nessa engrenagem do que um cargo de ministro da Justiça. Ao mesmo tempo, Débora e Yuri, essas pessoas ponderam, né, o simbolismo de levar Bolsonaro para Papuda. Exato. Lembrando que a Papudinha é como se fosse um anexo ali do complexo penitenciário da Papuda. Então, por mais que se entenda que o ideal, simbolicamente, seria não levar Jair Bolsonaro para Papuda, o que eles chamam de luxo da cela de Anderson Torres tem incomodado porque a percepção é de que Torres está, e parece estar mesmo, né, em um lugar que é muito mais confortável que o do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma avaliação de bastidor, né, Yuri e Débora, ali, de pessoas que acompanham, né, todo esse processo e que têm proximidade com o ex-presidente. Não tem nenhum indício, pelo menos que a gente tem informação até agora, de que vai haver algum pedido formal para uma transferência do ex-presidente nesse momento. Até porque o cenário de mantê-lo ali na superintendência da PF, foi até considerado menos pior ali para não ter aquela imagem, né? Como eu falei, aquele simbolismo de Bolsonaro ser levado ao complexo penitenciário da Papuda. Mas, de qualquer maneira, o que o entorno do ex-presidente tem dito é que há uma incoerência, né? A pessoa que tinha um cargo maior, como um cargo de presidente da República do Brasil, está numa sala, né, de 12 metros quadrados, enquanto um ex-ministro da Justiça, ex-ministro de Estado, né, está em uma sala que é quase 5 vezes maior, como a gente vê aí na tela, com uma cama que é maior, a geladeira que é maior, uma cozinha, um espaço para uma cozinha ali, pia, que é um espaço do qual o Bolsonaro não dispõe nesse momento. Então, agora aquilo, né, Yuri e Luísa, o que é melhor, né? O que é menos pior? Estar numa cela mais luxuosa, mas no complexo da Papuda, ou estar numa cela menos luxuosa, mas na superintendência da Polícia Federal, né? Tem todo, como você disse, esse simbolismo também, né, Yuri? Sim, sem dúvida alguma, né? E é inevitável esses comparativos, mas... Opa, recentemente você estava olhando os anúncios. Eu não tenho a menor dúvida de que nós temos que ajudar o mito de alguma maneira. Não é justo. Ele foi presidente da República. Está lá numa salinha de 12 metros quadrados, sozinho. Enquanto o Marajá, lá, magnata do seu Anderson Torres, está de boa lá numa sala de 54 metros quadrados, com 3 banheiros, para de serviço. Essa parece um spa. Maravilha, né?
Ele, o Mito, foi o presidente, então ele merece uma moradia, um estabelecimento mais digno com a posição que ele ocupou, você não acha? Então, vai aqui a nossa sugestão de que o ministro Alexandre de Moraes, junto com o diretor da Polícia Federal, estudem a possibilidade de transferir o presidente Bolsonaro para a cela do Anderson Torres e trazer o Anderson Torres para a Polícia Federal. Vamos fazer melhor ainda, vamos deixar os dois lá na papudinha, né? Espaço tem bastante, assim não vão se sentir sozinhos, vão poder fazer um joguinho de carta lá, vão conversar um com o outro, não vai ter aquele problema de solidão, e os dias vão ser muito melhor para todos. Eu pergunto para você aí, como caro espectador, o que vocês acham da ideia? Escrevam aqui embaixo nos comentários se não seria um caminho bom, né? Um caminho iluminado para todos, por assim dizer. Tamo junto, pessoal. Tamo aí na luta, hein? A ação da deputada Carla Zambelli na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara votou para manter o mandato da parlamentar, O parecer ainda precisa ser votado pelos membros do colegiado. Carol Rosito é quem traz informações para a gente ao vivo de Brasília. Carol, muito boa tarde, a sua informação. Oi, Yuri, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, esse voto está sendo lido ainda, na verdade, aqui dentro da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado Diego Garcia está lendo aí 147 páginas do seu parecer, que ele já tinha adiantado, né? Esse voto pela manutenção do mandato parlamentar de Carla Zambelli. Ele afirmou no seu voto que ainda não há uma certeza de que a deputada teria ordenado os ataques ali ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, que Zambelli sofreu perseguição política e por isso a Câmara não poderia tomar decisões que resultassem ali na perda de mandato com base apenas em suspeitas que deixassem margem para dúvida. Essa está sendo a justificativa do deputado, que então apresenta o seu parecer depois de alguns meses, desde que esse processo veio para aqui na Comissão de Constituição e Justiça por determinação do presidente da Câmara, Hugo Mota. A expectativa dentro da CCJ hoje é de que haja um pedido de vista, inclusive o próprio deputado Rubens Pereira, ali vice-líder do governo, deputado do PT, já adiantou que deve ser o responsável por esse pedido, e não só isso, mas também pedir e apresentar um voto em separado para a expectativa de votação, então, na semana que vem, né? Porque o relator lê, de fato, pode pedir vista e cumpre todo um prazo dentro da comissão, e o colegiado deve voltar a se reunir na semana que vem para votar o parecer do deputado Diego Garcia, que apresentou ali e defendeu a manutenção do mandato de Carla Zambelli, que está na Itália. Claro que essa decisão já gerou uma reação aqui dentro da Câmara dos Deputados, principalmente por parte ali de governistas. Agora há pouco a gente acompanhou uma coletiva do líder do PT, Lindbergh Farias, afirmando que vai entrar agora a qualquer momento no Supremo Tribunal Federal com um mandato de segurança para que o Supremo determine que o Hugo Mota cumpra a decisão judicial, né, para afastar Carla Zambelli imediatamente, porque quando saiu a condenação, o trânsito julgado de todo esse processo, o presidente Hugo Mota optou, ao invés de levar todo esse processo para a mesa diretora e deliberar diretamente lá, trazer aqui para a Comissão de Constituição e Justiça, para que em seguida... Olhem só que coisa mais interessante. O ministro Alexandre de Moraes notificou o Congresso Nacional, né, na pessoa do Hugo Mota, que é o presidente da Câmara, né, para que a deputada Carla Zambelli fosse afastada do cargo, porque o processo transitou em julgado, tá? Todos os ritos ordinários e legais foram cumpridos, os advogados tiveram amplo conhecimento dos autos do processo, e agora o relator da CCJ, que é dos republicanos, alega que não pode fazer cassação, que aliás até votou pela manutenção do mandato dela, porque não teve acesso aos autos, porque ela foi perseguida política. Mas se foi perseguida política, onde está o arrazoamento, o detalhamento jurídico dessa suposta perseguição, para que assim tomasse as devidas providências e até interpelasse o próprio STF para que essa ação seja revista, ou até reexaminar a ação novamente. Lembrando que a Carla Zambelli está presa lá na Itália, um processo de extradição já solicitado, e aqui no Brasil aguardando a sua cassação, execução
da determinação do Alexandre de Moraes para cassar o seu mandato. O eminente relator optou por não fazê-lo e votou, pelo contrário, pela manutenção do seu mandato. Mas isso aí abre uma porta não, isso é como é que se chama, um mecanismo, né, um pontapé inicial para livrar a cara do Eduardo Bolsonaro, que traiu o país, que conspirou contra o país, que recebeu dinheiro sem fazer nada e ainda atentando contra o país, trouxe enormes prejuízos com a questão das tarifas, e além de quase um mal-estar, não, o mal-estar foi gerado diplomático, né, entre Estados Unidos e Brasil, felizmente está sendo develado aos poucos, e para ajudar, Alexandre Ramagem também fugiu para lá nessas mesmas condições, com um processo transitado em julgado e que deveria começar a cumprir pena aqui no Brasil. Mas ele optou também pela fuga. Então, além da Carla Zambelli, tem esses dois personagens que eu acabei de citar, Alexandre Ramagem e Eduardo Bolsonaro, que provavelmente vão passar a mãozinha na cabeça dele, né, lá dentro da Câmara, para não serem caçados, vão ter defesa, né, de seus companheiros aí, para que eles se autoprotejam, para que se auto-defendam. Aí depois, o senhor Hugo Mota, inclusive o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fica revoltado quando as redes sociais vão para cima ou quando algum eleitor, no meu caso da terra dele, lá do Hugo Mota, vai e coloca outdoors, né, mostrando para a população qual a real atitude deles perante o povo brasileiro, perante seus próprios eleitores. É o fim da picada. Por isso eu digo, Congresso e Senado, inimigos do povo brasileiro. Tem que levantar essa hashtag aí. Não é possível continuar desse jeito. E isso aí que sirva para nós eleitores, para ficar de olho bem aberto com a sequência de acontecimentos daqui para lá, daqui para frente, porque 2026 está logo ali, vai ter eleições de novo, e a gente deve lembrar muito bem dessas figuras na hora de votar. Ou seja, precisamos fazer uma faxina no Senado e no Congresso Nacional. Hoje, o presidente Lula telefonou para o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e na pauta de conversas estava justamente o combate às facções. A conversa durou cerca de 40 minutos e, segundo o Planalto, o presidente brasileiro elogiou a retirada de parte da taxação extra de 40% também de produtos como carne, café e algumas frutas. O anúncio foi feito por Trump no final de novembro, mas só para alguns itens estratégicos, e o governo brasileiro quer fazer uma ampliação dessa lista. E o presidente Lula falou principalmente sobre o combate ao crime organizado. Destacou as recentes operações realizadas no Brasil pelo governo federal para asfixiar financeiramente o crime organizado e identificou ramificações que operam a partir do exterior, segundo a nota do Planalto. Trump teria mostrado disposição em ajudar. É a primeira vez que Lula fala explicitamente sobre um apoio de Trump no combate ao crime internacional, né? E a gente tem visto os ataques que os Estados Unidos têm feito aqui à Venezuela e até à Colômbia, né, por conta das organizações criminosas, os narcotraficantes, enfim, o que isso tem provocado aqui na região, na América do Sul. Quem está conosco já é a nossa Mariana Sanches, está conosco ao vivo de Washington. Gente, hoje eu tô assim, a minha memória tá daquele jeitinho. Mariana Sanches está conosco. Beijo, Mari, bem-vinda. Uma boa tarde para você. E uma conversa que durou 40 minutos, hein? Uma conversa que durou 40 minutos e parece que foi bem propositiva, né, entre os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos. Boa tarde, Diego, Daniela, Couto, boa tarde a quem está conosco. É verdade, 40 minutos de uma conversa que dessa vez foi pedida pelo presidente Lula e em que Lula, digamos assim, parece ter mirado numa cooperação contra o crime organizado internacional, Diego, mas talvez tenha acertado esse tiro na estratégia bolsonarista aqui dos radicados, né, do bolsonarismo nos Estados Unidos, que vinham movendo a sua pauta em busca de uma designação pelos Estados Unidos, tanto do Comando Vermelho quanto do PCC, o primeiro comando da capital, como organizações terroristas. É uma medida que o governo Trump tem adotado contra uma série de cartéis e grupos, facções criminosas latinas, né? A gente pode citar aí o venezuelano Tren de Aragua, o mexicano cartel de Sinaloa, enfim, existem outros que já foram designados assim. Aliás, mais recentemente, o chamado cartel del Soles. Então, nessa ligação entre Lula e Trump, que durou em torno de 40 minutos, foi tratado das tarifas, mas foi tratado também no assunto que é domínio nacional aqui, que é a questão do combate ao crime organizado e ao narcotráfico. É bom lembrar que o PCC e o CV não estão só no Brasil. Segundo informações, não confirmadas, obviamente, eles estão em 37 ou 38 países, se não me engano, né? Então, esse tipo de ramificações
do crime organizado não é só a nível de Brasil. Os tentáculos deles avançou para o cenário internacional. Já que o Trump está ali combatendo os narcoterroristas ali no Caribe, então Lula aproveitou a brecha e disse para ele, olha, nós aqui no Brasil temos indo com tudo. Claro que lá temos divergência com o governador do estado do Rio de Janeiro, mas o governo também estão fazendo a parte deles, estão combatendo o crime, estão indo para cima, Congresso e Senado estão tratando dessas leis, PL antifacção, PL da segurança pública, o Brasil está fazendo o seu papel, ele não está sendo conivente com o narcotráfico e nem com o crime organizado. Ao contrário, está combatendo, certo ou errado, com erros e acertos, mas o certo é que eles estão combatendo, tanto o governo federal quanto os governos estaduais. Muitas vezes cada um a seu modo, quando na verdade deveriam estar integrados, como é a vontade do governo federal. Mas é importante também lembrar que essa fala dele com o Trump sobre o crime organizado e o narcotráfico acaba também dando um job, né, debaixo dos queixos, um jab, como é que eu sou com aquele debaixo do queixo, dos bolsonaristas que estão conspirando lá nos Estados Unidos contra o Brasil. E, na verdade, não, eles querem atingir o Lula, mas eles atingem o povo brasileiro, eles atingem os interesses do Brasil. É isso que acontece na prática, embora os bolsonaristas acham que é o contrário. Mas essa é a realidade dos fatos. E Lula, como não é bobo, ele aproveitou aí e já disse para o Trump, fica tranquilo, temos junto e vê com o que tu pode me apoiar no combate ao narcoterrorismo. Então, Lula deu um passo à frente. Mas eu gostaria de ouvir a sua opinião, escreve aqui embaixo nos comentários, o que você acha dessa atitude do Lula e o que você acha do Trump ajudando o Lula no combate ao narcoterrorismo.